Ora, muito bom dia a todos e a todas, os nossos ouvintes. Hoje temos um episódio, já temos uma mudança de paradigma. Até então temos tido apenas advogados e advogadas. Hoje contamos com a ilustre presença do juiz de instrução criminal Nelson Descórcio, que é juiz de instrução desde 2004 e juiz de direito desde 2001. Também é formador, juiz formador, consultor em cibersegurança, já foi advogado e gostaríamos agora de saber, pelas suas palavras, quem é Nelson Descórcio, que nos explicasse o percurso académico, profissional e também aquela pequena experiência enquanto advogado e qual foi a influência na sua vida na magistratura. Ora, muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Só que uma pequena correção, eu já fui consultor em cibersegurança, já não sou. Eu fiz aqui um pequeno fait divers há cerca de 4 anos atrás, e lá chegaremos e podemos falar sobre isso, porque é que me motivou a suspender e a fazer uma espécie de sabática na cibersegurança, que é algo relativamente exótico, penso eu, na judicatura, fazer uma pausa para ir estudar e trabalhar com engenheiros informáticos no contexto da cibersegurança e no contexto nacional e europeu. Portanto, mas isso cessou há quase um ano, portanto foram 3 anos, e regressei aos tribunais onde estou novamente como juiz de instrução, como formador, e portanto esta pequena nota. Como é que eu cheguei à judicatura? Bom, talvez não da forma mais comum. Isto é, eu quando decidi ir para Direito, e decidi para Direito fundamentalmente e em grande medida por imaturidade, isto é, tinha aquela ideia realmente poética de justiça e associava Direito à forma de a alcançar. É claro que há muitos outros cursos onde se pode contribuir com uma justiça num sentido mais lato, mas no sentido mais restrito, Direito continua a ser associado a profissões que promovem ou que permitem alcançar justiça. E, portanto, nesta ideia muito vaga e abstrata, com 17 anos, decidi que Direito era a opção, não em termos pragmáticos e práticos e utilitaristas, como por vezes acontece, não também a nível residual, que não gosto de matemáticas ou de ciências disto ou daquilo, e Direito parece que é o residual, mas por esta visão muito adolescente e, sem dúvida, muito imatura também. E quando fui para Direito e fiz todo o curso, na altura, 5 anos, sem fazer a mais pequena ideia que profissão é que iria exercer. Na realidade, acho que nem pensava muito nisso. Pensava fazer simplesmente o curso, não é algo que eu tenha adorado, o curso de Direito, não foi muito entusiasmante, longínquos anos 90, 95. E quando terminei, pensei, o que é que eu vou fazer? E a judicatura continuava a estar completamente fora do mapa. Bem como a advocacia, e portanto tive um percurso inicial em algumas empresas, como estagiário, depois a nível de recursos humanos, e acabei por ser entusiasmado por alguns colegas de faculdade e fiz o estágio de advocacia, exerci durante pouco tempo, um ano, e concluí que não tinha perfil para o exercício da profissão da advocacia em qualquer jurisdição. Achei que de facto não correspondia àquela minha imagem que ainda persistia algum romantismo associado à justiça. Então não se reviu na advocacia. O que é que o fez pensar em concreto? É o trabalho em si, que é muito virado para o cliente? Porque isto de fazer justiça, lá está. Depois, em termos práticos, temos que assentar pés naquilo que é o mundo real e o exercício da advocacia é uma profissão e, em particular, no início de carreira, seja num grande escritório de advogados, em que fundamentalmente ficamos dependentes de decisões que nos ultrapassam, seja mais individualmente o advogado de província mais distante possível, não se pode simplesmente escolher o que é que se faz, em termos práticos e realistas, não com 20 e tal anos. E, portanto, isso limita muito e estrangula aquela ideia romântica de justiça. E, portanto, quando defendemos e fazemos e trabalhamos naquilo que aparece ou que nos é oferecido ou entregue,
isso começa a desfazer aquele brilho que ainda persistia com essa idade. E depois, o que me aconteceu foi algo que acontece a muitas pessoas, em particular nos 20, que é que conhecem pessoas, seja em que profissão for, que se tornam inspiradoras. Eu conheci várias pessoas, por circunstâncias completamente alheias, na realidade, a mim próprio. Juízes na altura, pessoas que agora estarão seguramente, ou serão desembargadores já numa fase mais avançada, portanto, eles tinham seguramente pessoas todas com mais de 20 e tal anos, 30 do que eu. Portanto, eu penso que algumas, infelizmente, já não estão connosco, mas que me inspiraram e associei, já com 20 e talvez 5 anos, 6, aquela minha ideia que ainda persistia, resiliente de justiça, à judicatura. E, portanto, acabei por ter ali um hiato entre o término do curso e depois o início, a entrada no SES, a candidatura aos centros judiciários e depois aqueles anos que há ainda de suor até iniciar a profissão. E pronto, e o início da carreira na judicatura é difícil, é exigente, não apenas só em termos técnicos, mas sobretudo do ponto de vista humano, deslocalização, os primeiros 2, 3 anos, quem tem algum tipo de relações, seja com quem for, amigos, namorados ou namoradas, perdem-se e dificulta-se muito. Os primeiros anos são muito difíceis, mas à altura estava casado com também uma colega, portanto, conheci pouco antes de entrar no centros judiciários e conseguimos ter inícios de carreiras mais ou menos paralelos do ponto de vista geográfico. O meu amor pelo crime, salvo seja, pela jurisdição penal, ocorreu mais ou menos nesta altura, em que me apaixonei pela judicatura, no sentido em que é mais fácil a um juiz numa jurisdição criminal controlar todos os processos, seja numa fase prévia ao julgamento, seja na fase de julgamento, e contribuir de forma mais ativa para a tal justiça que se pretende, não é? Justiça material e não meramente formal. Enquanto que noutras jurisdições, nomeadamente o cível, que é estruturante, obviamente, no nosso ordenamento, é sobretudo um processo de partes. E, portanto, o juiz está muito mais limitado e, por vezes, angustiantemente assiste a um desempenho brilhante de uma parte do ponto de vista técnico e menos bom da outra, e o resultado não é, muitas vezes, justo, no sentido de lá estar de justiça material, mas é aquele que é o desfecho do desempenho das partes, dos mandatários, normalmente. E, portanto, achei frustrante, e o crime acabou por ser aquela jurisdição que realmente permite mais flexibilidade, iniciativa, não é? Por parte do juiz, e acabei por, durante todos os anos, desde 2000 e pouco, ter sempre contacto permanente com o crime, e depois sem exclusividade a partir de 2007. Pois, mas normalmente é uma área onde os juízes sentem muito, não é? Uma área pesada, não é? Muito tempo, com casos muito intensos. Vai-se ganhando imunidade. Em todas as Pois, profissões isso acontece. Na advocacia também aprende. Inicialmente envolvemos muito na advocacia com os clientes, em particular, não são casos de direito fiscal. Não é difícil assim, envolvermos emocionalmente muito num caso de direito fiscal, digo eu. Se calhar mal, se calhar estou a ver mal. Mas noutro tipo de casos, a nível de direito à família, é muito fácil, na advocacia, envolvermos muito nos dramas efetivos e reais das pessoas. Com o passar do tempo, e eu tive essa breve experiência, no pouco tempo em que exerci a advocacia, aprendemos a ganhar alguma distância, nomeadamente emocional, temos que o fazer, uma questão de sobrevivência. Isso acontece em outras profissões, não é só em profissões jurídicas. O médico, obviamente, tem que se começar a abstrair dos dramas pessoais que resultam das patologias dos seus pacientes, não é? E, portanto, isso ganha-se com o tempo. Os cínicos dirão que se ganha algum distanciamento, alguma frieza profissional. Eu não acho que seja frieza, acho que é simplesmente um exercício reiterado, e a repetição de circunstâncias e de momentos acabam por nos dar alguma
capacidade para lidar com os efetivos dramas que são as vidas das pessoas que nos chegam, por vezes, a pedir ajuda. Na judicatura é exatamente isso, vai-se ganhando. Ainda hoje me custa muito lidar com certos dramas com menores, crianças muito pequenas, mesmo 20 e tal anos depois continuo-me a gostar, mas lidando com isso quase todos os dias, seguramente todas as semanas, com grandes efetivos dramas de crianças, é claro que nos vamos ganhando algum traquejo, mas não é fácil. Não é fácil. E é um certo mitigar da subjetividade. Agora, como conseguiu encontrar, digamos assim, um justo meio entre este princípio da imparcialidade e também a necessidade de ter um olhar sobre a sociedade, ou seja, a decisão de um juiz vai repercutir na esfera social e também tem de atender a esse setor da vida no qual a decisão vai produzir os seus efeitos. É muito importante termos sempre a humildade em qualquer profissão jurídica, mas de certo, se não sobretudo, pelo menos de certo na judicatura, que a pessoa que somos transparece e verte-se na decisão que tomamos. Isso, a total objetividade é coisa que obviamente não existe, é apenas um objetivo. Ninguém é totalmente objetivo em coisa alguma, também não na profissão que exerce. E, portanto, as experiências que tivemos, longínquas ou próximas, definem as decisões que fazemos e que escrevemos e que tomamos diariamente e às vezes, muitas vezes inconscientemente. O que é importante mantermos é, primeiro, essa noção que a total objetividade não existe e que somos informados por traumas, por vivências mais ou menos próximas, e depois em gerir isso de forma a que não suscite desvios excessivos àquilo que nós temos como a necessária objetividade. Isso, obviamente, varia de pessoa para pessoa do ponto de vista de rigor e de exigência que faz de si próprio, mas, repito, essa humildade é absolutamente fundamental. E há outra coisa. Um juiz com 5 ou 10 anos é um juiz diferente de quando começou. E não falo do ponto de vista técnico, falo do ponto de vista da sensibilidade e da aprendizagem que faz com os erros tomados, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de juízo, de avaliação, de ponderação. E depois, lá está, o ser humano vai evoluindo. Eu sinto-me muito diferente hoje e em muitas circunstâncias sinto-me mais relativista. Eu acho que com a idade vamos ganhando essa virtude ou esse defeito, depende muito das circunstâncias, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Vamos ganhando também alguns vícios, sem dúvida. Portanto, não acho que seja um percurso permanentemente ascendente, é um percurso que requer permanente ajuste. E temos de estar sempre em ajuste. Se deixarmos de fazer ajustes, é fácil darmos por nós completamente fora da rota que nós tínhamos traçado há uns meses ou há uns anos atrás. Nesse sentido, é muito exigente. E o Nelson exerce funções como juiz de instrução criminal, correto? Juiz de instrução criminal desde 2014, salvo erro. Certo. Acho que a maioria dos nossos ouvintes são conhecedores das competências dos juízes de instrução criminal, mas mesmo assim, para aqueles que não são, acho que nos podia aqui sucintamente explicar o que é que o JIC faz. O JIC tem fundamentalmente duas funções. Primeiro será costuma-se muito dizer que é o juiz das garantias, é o juiz que permite que certos atos realizados no contexto da investigação criminal possam ser concretizados com a certeza que o Poder Judicial monitoriza essas ações. Buscas domiciliárias, interrogatórios de pessoas que foram detidas, apresentação dessas pessoas que foram detidas para eventual aplicação de adequação. Portanto, é um juiz garantístico e um juiz que é suposto intervir num contexto prévio ao julgamento. É também um juiz que faz e que assegura e que assume a responsabilidade integral de uma fase que existe em Portugal, mas não existe em muitos países, que é a instrução. A fase de instrução, que é prévia ao julgamento e que, no fundo, consiste em
falando para esse público não especialista, uma fiscalização judicial daquilo que aconteceu antes em fase de inquérito e que pode determinar e confirmar um eventual arquivamento ou, pelo contrário, determinar um julgamento ou impedir um julgamento na sequência de uma acusação. Portanto, é o juiz que assume quase todas as responsabilidades antes do juiz de julgamento, cuja primordial função é tomar a decisão em princípio final. Claro que depois há as fases de recurso, mas tem esta dupla função. E que, repito, não é uma função cristalizada do ponto de vista universal. Há funções, obrigações, responsabilidades em Portugal que não existem já aqui ao lado, em Espanha, por opções ligeiramente distintas, onde o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal têm mais liberdades do que cá. Enfim, ainda hoje, colegas espanhóis surpreendem-se por o juiz de instrução criminal ter que intervir tanto na fase de inquérito. Mas isso são opções do legislador. Nelson, a propósito do que referiu, vamos agora falar para um tópico um bocadinho mais complexo. O Nelson considera que a instrução está a servir o seu propósito? Ou seja, o da fiscalização do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal, como era suposto, é que com os nossos convidados, com os nossos últimos 10 convidados, 11 convidados, esse foi sempre um tema. A questão de sentir-se que há, em muitos casos, há muitos juízes de instrução criminal que apenas, digamos, por melhor português, carimbam a acusação do Ministério Público, e depois há os outros, claramente, que estão muito mais garantísticos do que era suposto e realizam um próprio julgamento na instrução, o que não se devia acontecer. Eu acho, isso acontece sem dúvida, mas eu penso que o problema começa mesmo na academia. Acho que se estuda pouco a fase de instrução, discute-se pouco a sua utilidade, a sua necessidade, não tem uma fase de instrução como sacramental. É uma opção portuguesa, existe, é uma fase que existe noutros ordenamentos, como sabem, mas não sou de todo fundamentalista no que respeita a isso. Acho que é possível construir um sistema com os mesmos valores e princípios que o nosso tem e que assume, sem uma fase de instrução. A fase de instrução, se devidamente encarada, é uma fase que eu acho que tem justificação. O que acontece é que é muito fácil uma fase de instrução criminal não decorrer conforme aquilo que é os princípios e as regras que são estruturantes. Nomeadamente, uma fase de instrução não é um pré-julgamento. Há uma razão para os prazos de instrução criminal serem tão curtos. Portanto, 2 meses, se houver detidos presos, se houver arguidos presos, e 4 meses se não houver. E, portanto, isto diz muito, os prazos dizem muito sobre aquilo que é o propósito do legislador quando definiu, quando construiu a fase de instrução tal como ela existe. É claro que todos temos conhecimento público de processos em que as fases de instrução se prolongam muito para além desses prazos. São, na realidade, casos pontuais, mas são problemáticos do ponto de vista daquilo que é a percepção, desde logo pública, não jurídica, da própria fase. E é comum eu ter advogados que nunca conheci, portanto, não me conhecem, e o comentário que fazem parece-me ser profundamente sincero, em que questionam a utilidade da fase, em particular quando veem que ela não é muito relevante para o caso em concreto, ou não seria necessária. Eu acho que é uma discussão que se deve ter de forma muito, muito franca e honesta, mas lá está, falávamos antes do início da gravação que discute-se pouco direito criminal em Portugal, de uma forma geral. A nível de debate público e acessível para a generalidade das pessoas. Existe e persiste uma desconformidade entre a vontade popular, não no sentido pejorativo, mas no sentido da população geral, e aquilo que são os princípios adotados já há umas décadas pelo nosso Código.
Não se discute. Não se discute se queremos um sistema mais punitivo ou mais ressocializante, e pode-se ter esta conversa de forma simples e acessível para com a grande maioria da população. Isso aconteceu nos anos 80 e 90, mas não acontece há muitos anos. Não se fala sobre isso e existe, obviamente, uma divergência entre aquilo que é o nosso código, são os valores e os princípios que lá estão vertidos e com os quais eu pessoalmente, genericamente, concordo, e com aquilo que é a vontade genérica das pessoas. E no que respeita à fase de instrução, isso é notório. A maior parte das pessoas não entendem a necessidade da fase de instrução. E, repito, não é para mim cristalino que ela tenha que existir, é uma opção. É muito importante que não a transformemos naquilo que ela nunca pretendeu ser. E isso, infelizmente, acontece. Acontece, em parte, porque o nosso sistema permite. E quando falo do sistema, falo do código processual que temos, não é? Que permite o recurso indefinido e interminável a irregularidades, nulidades, recursos e uma judicatura que frequentemente não sabe lidar com esses instrumentos que estão lá, não são inventados. Portanto, e que se perde aquele propósito que eu ensino sempre a um juiz estagiário, que é a fase de instrução criminal deve começar e acabar rapidamente. Se houver dúvidas, deixemos-las para julgamento. Se houver grandes dúvidas, temos que as decidir. E temos que o fazer rapidamente. E temos que perceber o que é preciso fazer isso rapidamente. Quando se admitem testemunhas, quando se admite prova, nunca nos podemos esquecer que não estamos em fase de julgamento, estamos numa fase muito específica, com um propósito muito específico e não mais do que isso. É fácil, muito honestamente, é muito fácil deixarmos escapar esse contexto. Em particular, se tivermos sido juízes de julgamento durante muitos anos. E sem darmos por isso, vertemos para uma fase muito específica aquilo que não são os seus valores, os seus princípios, o seu estrutural propósito. Portanto, eu percebo que haja muitas pessoas, muitos juízes, inclusivamente, que veem a fase de instrução como desnecessária e como um problema na realidade com que devemos lidar. E eu acho que sim, essa conversa é muito interessante. Mas também não considera que é um bocadinho perigoso, ou seja, este tipo de discussão pública, ou seja, uma discussão pública no âmbito de questões sensíveis como estas, uma vez que o público, os cidadãos no geral, não têm os conhecimentos basilares do que é que são os princípios, nomeadamente a questão da presunção da inocência. Há inúmeros casos que estão em fase de instrução, a pessoa não, ou seja, está-se ainda a perceber se a acusação segue para julgamento ou não, se há indícios suficientes e a pessoa já é rotulada como culpada e as pessoas não têm os mínimos conhecimentos de direitos processuais consagrados constitucionalmente. Ou que o nosso anterior convidado Paulo Sai Cunha afirmou a falta de cultura cívica democrática, ou seja, este conhecimento dos princípios da ordem jurídica no qual estão enquadrados. É verdade. É verdade que é difícil, que é perigoso, mas é assim também que se educa. É um risco que temos que encetar para subir um pouco a fasquia do conhecimento do nível das pessoas. É frequente eu estar numa mesa com não-juristas e questões relativas a processos conhecidos, agora e no passado, surgirem e eu colocar questões que nunca são colocadas em nenhum debate público, em nenhum canal nacional há muitos anos e consegue-se facilmente estar 1 ou 2 horas a discutir uma questão que na realidade tem uma essência não técnica, de valores e de princípios sociais e culturais, e eu acho extremamente interessante, não obstante, haver normalmente grandes divergências. A presunção de inocência, que o Luís falou, é possível, com pessoas com muito pouca instrução em qualquer área, discutir o princípio de forma, claro, relativamente simples, sem entrar em grandes divergências doutrinárias ou jurisprudenciais, mas é possível fazê-lo. Mesmo que não haja consenso, e dificilmente alguma vez haverá um consenso, aqui ou em qualquer país, sobre matérias tão sensíveis como o direito criminal, só o facto de haver discussão introduz na mente de cada qual
dúvidas que não existiam, porque só existiam certezas que normalmente são o produto de ignorância total. Portanto, acho que compreendo, há riscos em haver essas discussões, são riscos menores do que o risco de não as ter. E se as tivéssemos mais regularmente, nem que fosse numa RTP2 às 11h30 da noite, de uma segunda-feira. Não tenho ilusões que não é possível fazer isto em horários nobres, porque não dá muitas audiências. Tenho plena consciência disso. Já não tenho os meus 17 anos, já não tenho o idealismo que tive na minha adolescência, que há muito findou. Mas a verdade é que há 20 e tal anos haviam discussões, ainda numa segunda-feira às 11h30 da noite, e hoje já não há. Hoje discute-se os casos concretos. Hoje temos muitos opinion makers, que é uma expressão que também não havia há 20 anos, mas no fundo são pessoas que têm um grande impacto. Qualquer coisa que digam sobre qualquer temática tem impacto na opinião pública. Não são muitas vezes especialistas em quase nada, mas opinam sobre quase tudo. Não há normalmente discussões um bocadinho mais rigorosas, mas acessíveis e que possam ser vistas por um público mais abrangente. E, portanto, é um lamento que tenho. E aqui, a par deste, digamos, deste sofisma, temos, eu também vislumbro uma dimensão também, digamos, sociológica, psicológica, na população em geral. Ou seja, hoje as pessoas vivem, digamos, numa sociedade do cansaço, em que o esclarecimento intelectual muitas vezes não é persuasivo. Ou seja, a pessoa carrega consigo um conjunto de frustrações ligadas à vida hoje muito intensa, em que mal conseguimos equilibrar, por exemplo, o trabalho e a vida pessoal. E muitas vezes as pessoas carecem ou querem ver uma forma de libertação destas suas angústias e vão querer canalizá-las para o quê? Para os processos. E dizerem, tal fulano foi acusado, no entanto não foi preso. A justiça não funciona e há, às vezes, estes fatores que ofuscam, digamos, este olhar mais intelectual para as coisas. Não sei se me fiz perceber. Isso é inevitável. É inevitável que isso aconteça e eu, pessoalmente, acho que não há nada de errado. Os processos concretos, reais, com pessoas que conhecemos pessoalmente ou que conhecemos da televisão ou porque têm um papel, ou porque são atores ou políticos, ou seja o que for, obviamente serão sempre notícia e isso não é nada de estranho. Seria interessante que, a propósito de decisões que coletivamente se têm como estranhas, não houvesse uma discussão sobre porquê. Porquê é que se permite múltiplos recursos de uma determinada questão? Não é preciso entrar em grandes tecnicidades para discutir os princípios que estão por trás disso. E se concorda ou não. E por que não fazer isto durante 3 ou 4 minutos num grande noticiário a horário nobre? Já não aquele debate mais denso, mais prolongado, mas por que não? Abertamente levar pessoas com opiniões diferentes, juristas e não juristas, e discutir isso. Seria simpático. Não é fácil, eu sei que não é. E percebo porque é que isso não é feito, mas o prejuízo não é apenas para a justiça, nem é sobretudo para a justiça, é para todos nós. Coletivamente vamos ficando cada vez mais pobres e empobrecidos num discurso simplista que só define se há ou não prisão preventiva para A ou B, há quanto tempo é que passou desde a acusação, quanto tempo é que passou desde os factos e quando é que prescreve. E se o discurso se resumir a isso, lá está, não é possível elevar qualquer fasquia e não é possível, sem dramas, alterar o que não está bem. Alterar a legislação se necessário, de forma não precipitada e não em função de um ou outro caso concreto, mas se persistir uma desconformidade entre aquilo que a generalidade das pessoas pretendem e aquilo que o sistema tem, porque não haver alterações mais estruturantes que não ocorrem há muito tempo. Eu não sou muito apologista de reformas feitas pelo mero propósito
por si mesmas. Uma reforma não vale por si própria. Vale se houver por trás dela uma motivação e um trabalho sério a nível de discussão pública e houver um relativamente consenso sobre a necessidade de a fazer. Portanto, nós não precisamos de mais reformas. Precisamos, sobretudo, de discussão prévia. E uma discussão sem traumas, sem gritos, sem dramas demasiado associados a isto ou àquele processo. E seguramente que se essa discussão for sendo feita, o que não acontece, mais tarde ou mais cedo conclusões vão começando a nascer. Não necessariamente num fórum específico, não necessariamente no Parlamento ou num grupo de trabalho, mas do ponto de vista social. Isso não acontece. Claramente não vemos isso e eu sinto necessidade, muitas vezes, em sala de audiência, de explicar a um arguido porque é que a decisão foi esta, de explicar a um assistente porque é que a decisão foi aquela. Porque não estou certo, muitas vezes têm defensores nomeados, que fazem um trabalho com as condições, enfim, que têm, que não lhes podem explicar tudo, e eu tenho que fazer uma explicação que me parece necessária, e penso que corresponde à minha obrigação, para que as pessoas percebam exatamente o que é que aconteceu, nomeadamente numa decisão instrutória, e o que é que pode vir a acontecer, e porque é que foi assim e não foi assado, e porque é que a medida de coação foi apresentações periódicas, ou porque é que não foi, ou porque é que é uma prisão preventiva, porque há, de facto, essa divergência entre aquilo que é a percepção coletiva e a realidade. Nelson, mas eu por acaso, relativamente à discussão pública, eu acho que há uma abertura para haver essa discussão pública. No entanto, não há ninguém que chegue à frente e que impulsione essa discussão. Eu acho que muitas vezes há várias pessoas que querem efetivamente ter essa discussão, mas depois não há uma pessoa, que basta só uma, conseguir organizar e conseguir juntar os interessados e haver essa discussão. Porque, apesar de tudo, as discussões sobre a justiça penal vendem, digamos assim. Há sempre um interesse pelas audiências em ouvir sobre processos, sobre a questão da instrução, ainda na terminologia geral, não é? Não em concreto de explicar o que é a instrução, mas falar sobre esse tipo de questões. E outra coisa que mencionou foi a questão de haver recurso atrás um dos outros. Considera que o problema está nos recursos, na possibilidade de recorrer a decisões do juiz, ou muitas vezes de um uso excessivo por parte dos advogados? Porque uma coisa não implica a outra, não é? A resposta é complexa. A resposta é complexa, não é linear. Eu não concordo com... Felizmente não se tem ultimamente ouvido isso, que os processos demoram porque o direito permite muitos recursos. Essa linear construção, no meu entender, não corresponde à verdade, isto é, não é o espelho daquilo que efetivamente acontece. Os processos demoram muito tempo e os recursos aparentam ser um problema porque, obviamente, são permitidos, porque os juízes muitas vezes não sabem lidar com eles e porque os advogados também fazem um uso regularmente indevido. A culpa é transversal. E a questão é cultural. Nós, latinos, somos mais propensos a usar de forma abusiva instrumentos, e não é só jurídicos. Isto é cultural. Se o instrumento exige, temos mais facilidade em fazer o uso abusivo desse instrumento em contextos diversos do direito, do que uma cultura escandinava, por exemplo, em que os princípios importam mais do que os mecanismos que é suposto de estarem dependentes. E, portanto, por vezes perde-se essa capacidade de ver os primordiais valores também no direito. Os juízes fazem-no, os advogados fazem-no, os políticos, os jornalistas fazem-no, discutem muito um mecanismo e não discutem porque é que ele existe, porque é que lá está e se deve ou não ser usado. Mas isso quer dizer, é transversal, como eu digo. A resposta não é... Por vezes ouve-se aquele argumento, bom, então vamos reduzir o número de recursos. Não parece que só por si deva ser esse o caminho. Pode discutir isso sim, mas não parece que seja esse o caminho. Há sempre mecanismos, há sempre
questões, não se vai eliminar. Como é óbvio, nenhuma pessoa de boa fé, e seguramente não jurista, pode suscitar, mas acabar com a possibilidade de suscitar nulidades e irregularidades. Vamos coartar um defensor, um advogado, um mandatário, da possibilidade de suscitar nulidades e irregularidades. Mas, óbvio que não acontece, não é suscetível de acontecer no Estado de Direito, não pode acontecer, nunca vai acontecer, espero. E, portanto, que tem que haver uma cultura que tem que começar na academia sobre o que é que isso consiste e como é que se lida com isso. Não é suposto um tribunal passar 90% do seu tempo a lidar com regularidades ou nulidades. Aliás, não me parece que isso aconteça em nenhum tribunal em Portugal. Mas isto devia começar a ser ensinado no segundo ano. Direito, que agora são menos. Se começar a lidar com isso, com os mecanismos, os princípios, numa perspectiva mais prática. E o que se faz muitas vezes não é isso. Obviamente que eu fiz o meu curso há muitos anos, mas discute-se questões conceptuais de forma muito profunda, frequentemente, e muito interessante do ponto de vista intelectual, muito rico, mas a academia ainda hoje tem dificuldade em preparar os alunos de direito para aquilo que depois é o exercício das múltiplas profissões que existem. E quase certeza serão uma das profissões que todos os alunos que lá estão vão exercer. E depois há essa dificuldade, de facto. Mas pronto, as coisas são como são. Espero que... De qualquer forma, só uma coisa que foi dita, penso que foi pelo Luís. A academia seria um sítio interessante para haver discussões abertas a estudantes não juristas, não é? Não do direito, sobre questões penais, precisamente porque o direito penal é mais cativante e é, pelo menos em aparência, mais acessível do que uma qualquer conferência. Vou usar outra vez o exemplo da Apple de direito fiscal, que é muito mais técnico, muito mais seco, muito menos apelativo. Mesmo a academia podia promover, e eu acho que isso não acontece. Fiz há pouco tempo, há uns anos, mestrado, depois do doutoramento, eu não vejo debates alargados para além do estrito âmbito das turmas ou do curso, sobre o que quer que seja. E seria interessante as academias promoverem isso, de vez em quando, debates mais abertos e usarem a circunstância do direito criminal de ser apelativo, para a generalidade, como sempre foi e vai continuar a ser, para a generalidade da população. E agora eu gostaria de incorporar aqui um personagem e gostaria que o Nelson desse uma explicação para que eu pudesse entender na pessoa deste personagem. Hum, eu vi que uma pessoa foi detida por estar com posse ilegal de armas. No entanto, o juiz anulou todo o processo porque só pelo facto dos polícias terem introduzido dentro do domicílio da pessoa sem autorização do juiz. A pessoa estava com a arma e sabe-se que ela estava na posse da arma ilicitamente. Como é que ele foi absolvido neste âmbito? Eu não compreendo. Aqui incorporando um personagem. Há aquela máxima que eu às vezes digo à mesa junto da minha família, quando me contam casos concretos, os meus filhos me perguntam: "Oh papá, mas como é que isto é possível?" Eu costumo dizer que, usando um ditado popular, que o diabo está nos detalhes. E eles normalmente não têm os detalhes, e são os detalhes eu não lhes posso responder porque, num certo caso que eu nem conheço, decidiu de forma A ou B. Mas eles começam a ficar cansados de dizer sempre a mesma coisa. Porque eles nunca têm os detalhes e eu não posso responder sempre que o diabo está nos detalhes porque parece que não lhes quero responder. O que eu posso dizer é que a lei, como a temos no essencial, o direito penal, se bem utilizado, se bem assimilado por um jurista, permite genericamente decidir de forma adequada aos valores que eu acho que estão também fundamentalmente adequados. Isto é, quase sempre o nosso direito processual penal permite, com alguma imaginação, criatividade e às vezes coragem, tomar uma decisão justa, dita de uma forma muito simplista. Mas às vezes é preciso recorrer a essas capacidades. E o cansaço às vezes não permite, o volume processual às vezes não permite,
A criatividade exige tempo, exige energia e a coragem também não está sempre presente. E às vezes o facilitismo leva a que se façam buscas e se procura jurisprudência dominante e se não se tente ser inovador. Mas o exemplo que me falou, ainda hoje tenho juízes que foram estagiaram comigo e que me ligam, ainda nessa qualidade de formador, não é? Colegas, a perguntar que o interrogatório tem aqui um problema, é suscitado esta nulidade, aquela irregularidade, isto e aquilo. E o que eu normalmente é João, António, Miguel. Vamos lá ver. O que é que tu achas que aconteceu? O que é que tu achas que é justo? E tu conheces os artigos A, B e C, 23, 24, 25? Bom, então vamos lá trabalhar nisso. Para que o resultado não seja um desastre. Isto não impede que de vez em quando os desastres não aconteçam do ponto de vista processual. É trágico perder prova, por exemplo, de interseções por incumprimento dos prazos legais para a apresentação ao juiz de instrução criminal. Perder as interseções que determinariam uma acusação de um crime grave por uma irregularidade processual é trágico. Portanto, há coisas que não dá para contornar. Um processo que não foi presente ao juiz de instrução nas 48 horas não foi presente. E as interseções perdem-se. Não há criatividade que valha. Mas a criatividade, no sentido positivo, jurídico, é procurarmos soluções que não são evidentes. E isso é possível. Mas não quer dizer que seja fácil. E o problema é esse. Nelson, eu também agora vou sair deste tema aqui e vou passar para outro, um bocadinho mais, digamos, mais recente. Como sabemos, quem é detido propriamente interrogatório no âmbito de uma investigação judicial deve ser presente ao juiz no prazo de 48 horas. Contudo, em vários casos, sobretudo aqueles ligados à criminalidade económica, tal não sucede. Ou tal não é possível. Os nossos convidados anteriores afirmaram que se tratava de algo recorrente. O Nelson considera que sim, e caso sim, o que é que se pode fazer para se garantir que as 48 horas são cumpridas? Só que uma clarificação. Quando diz que não são cumpridas as 48 horas, significa que o processo não é presente ao juiz ou o juiz não começa, não faz um interrogatório. Esta segunda, que há apenas uma mera identificação, que é isso, o diabo está nos detalhes, não é? Eu pessoalmente não tenho essa experiência, isto é, eu nunca tive dificuldade em começar um interrogatório das 48 horas. E nunca fiz nenhuma identificação só para interromper o prazo, formalmente, porque eu acho que isso não é nada. O que eu acho que a lei diz é que o processo deve ser presente ao juiz nas 48 horas. Ele não tem que fazer identificação nenhuma. Mas o que o juiz não deve estar preocupado se falta uma hora para as 48 horas. O que o juiz deve estar preocupado é saber que há pessoas detidas. E se lhe é presente um processo muito complexo e tem pessoas detidas, deve decidir uma de duas coisas. Ou é extraordinariamente rápido e competente e capaz a analisar aquele processo, porque tem experiência, ou porque o conhece, ou porque já fez outros semelhantes, ou então assume que não consegue, precisa de mais 48 horas, por exemplo, ou pelo menos 24, excluindo o tempo de descanso e as refeições, nunca são 24, como é óbvio, mas precisa de algumas horas, pelo menos, e isso vai ultrapassar, e é tempo em que as pessoas estão tidas, e pode simplesmente libertá-las. Há vários mecanismos que a nossa lei permite para que, pode ser, obviamente, identificar, não para interromper o prazo, mas para saber que aquelas pessoas são efetivamente as pessoas que importam e que são. Não é para interrupção formal, é para por interesse material. Identificam-se as pessoas, vislumbra-se o que é que está em causa, devolvem-se as pessoas à liberdade e persegue-se o interrogatório passado um dia ou dois com as pessoas à liberdade. Isto é sempre possível? Não, isto depende de muitos casos. Cada caso é um caso. Eu não estou a pensar em nenhum caso em concreto. Estou a dizer que isto é algo que já foi feito muitas vezes. E as pessoas voltam cá quando? Amanhã ou depois de amanhã, quando o juiz achar que está em condições de iniciar um interrogatório. E, portanto, a questão fica completamente ultrapassada do ponto de vista formal, que é para mim o que menos me importa, que é cumprir as 48 horas. Mas, muito mais importante, é não haver nenhuma
nenhuma restrição desnecessária à liberdade das pessoas. Agora, há casos que isso pode não acontecer, mas os casos em que pode não acontecer, normalmente, criminalidade violenta, a complexidade normalmente não é muito grande. Os crimes mais complexos não é a criminalidade violenta, não é o homicídio. Os homicídios são normalmente os processos mais lineares que há. É, de facto, a criminalidade económica, como o Luís mencionou. O Luís, parece que foi o Luís que mencionou. Sim, sim. E nessa, qual é o risco? Fuga. Mas a história ensina-nos que há muita fuga na criminalidade económica. Não, a história mostra-nos precisamente o contrário. Normalmente não há. Pode-se considerar que há risco de fuga dos arguidos. Mas, efetivamente, não há grandes fugas, não temos grandes histórias. Temos algumas, mas não é a regra. E, portanto, lá está, recorrendo a uma imaginação àquilo que nos é oferecido pelo Código, pode-se tomar decisões relativamente acertadas, não obstante as dificuldades que às vezes os processos nos trazem, nomeadamente em matérias que não dominamos. E, portanto, e na criminalidade económica, a criminalidade económica é obviamente o melhor exemplo, porque traz muitos conceitos, muitas matérias que não são jurídicas, que são complexas, exigentes, que requerem consultas, trabalho, estudo não jurídico. É isso. Portanto, lamento que isso aconteça, mas penso que há formas de ultrapassar isso, e depois lá está, em cada caso há uma explicação, e a explicação deve nos satisfazer ou deve não nos satisfazer. E, enquanto juiz de instrução, uma das suas funções é controlar a decisão do Ministério Público de acusar ou de arquivar. E sabe-se e afirma-se isto doutrinariamente e jurisprudencialmente que os prazos do inquérito são apenas disciplinadores e não perentórios. Neste caso, considera-se um bocado, digamos, limitado ou assoberbado de trabalho quando o Ministério, por exemplo, um inquérito que dura 8 anos, depois deve ser controlado num prazo de 2 meses pelo juiz de instrução. Como é que se consegue... Os 2 meses normalmente são mais do que suficientes. Os 8 anos é que são incompreensíveis. Portanto, se nos abstermos... É muito fácil um processo em Portugal. Eu sei porque é que isso acontece, mas não é facilmente compreensível para um não-jurista que um processo de condução sob o efeito do álcool demora 1 ano e meio. Em fase de inquérito. Não estou a dizer que seja comum, estou a dizer que acontece. Não é compreensível. E certos processos que demoram 6, 7, 8 anos também é porque se permitiu que isso acontecesse. Portanto, eu não vejo nenhum problema com os prazos. Acho que 2 meses para arguidos presos e 4 meses para arguidos não presos é perfeitamente suficiente. Eu não tenho, nestes anos todos, nenhum caso que me tenha passado pelas mãos, nem com colegas com quem eu trabalho, mais proximamente, em que esse prazo não tenha sido possível, exceto em casos muito pontuais, em que há questões prejudiciais, que estão a ser cessados noutras jurisdições. E aí não há rigorosamente nada a fazer. Se há uma questão pendente do direito administrativo ou cível, os nossos normativos exigem que se aguarde, podemos estar anos, e eu tenho casos desses, em que se ficou anos à espera de uma decisão que não é, e os prazos suspendem, está tudo suspenso, está tudo muito bonito, muito bem empacotado do ponto de vista processual, mas não deixa de ser frustrante. Não era suposto acontecer, mas aí não há volta a dar. Mas são casos pontuais. A maior parte das vezes, 2 ou 4 meses são suficientes. Grandes processos, megas processos, como agora se chama, isso poderá não ser possível. Mas são casos pontuais. E, portanto, também, obviamente, que é sempre uma questão quente, é perceber se... porque há opções diferentes em diferentes ordenamentos. Há ordenamentos que favorecem processos muito grandes, para que se tome uma decisão mais justa, porque se vê toda a floresta, e há ordenamentos que se quer evitar isso, porque para olhar para a floresta toda, demora-se muitas vezes anos a subir a escada. E, portanto, isso é uma questão de opções políticas, sim, mas efetivamente, quando se quer fazer um julgamento da floresta, é difícil haver uma acusação em pouco tempo, é difícil fazer um debate instrutório transitado em 30 dias. Pois, mas depois nesses julgamentos de florestas, o que acaba por acontecer é que uma franja desses crimes acaba depois por prescrever, depois há uma frustração social, de achar-se que há uma impunidade
das pessoas que eventualmente que estão ali em causa por terem cometido eventualmente crimes, alegados crimes, e depois é uma bola de neve, não é? Que depois criam-se os mega processos muitas vezes, e também o que temos visto, e mesmo também daquilo que temos ouvido dos nossos convidados, é que há inúmeros processos que são, ou seja, há inúmeros mega processos que se poderiam perfeitamente autonomizar, são perfeitamente autonomizáveis e poderiam seguir o seu próprio trajeto e serem resolvidos no seu próprio tempo e não serem juntos àquele leque de centenas de casos, e depois mesmo para o próprio juiz, não é? Ou seja, como é que é possível, como é que humanamente possível o juiz analisar toda aquela documentação? É uma questão que não é recente, ao contrário do que se possa pensar, tem muitos anos. Eu não sou pessoalmente muito favorável a processos muito grandes. Acho que devemos ser, lá está, também na justiça devemos ser, e não só os juízes, humildes. E então, ao invés de querer ver a floresta toda, porque nunca vemos, é uma ilusão esta ideia de ver a floresta. Ninguém vê a floresta, a pessoa vê, porque o nosso olhar desfoca. Não é? Continuo a usar aqui as analogias. Portanto, não se vê floresta, vê-se árvores e depois pode continuar a ver árvores para o lado, mas já de forma desfocada. E, portanto, acho que devemos ser mais humildes, coisas mais simples, restringir a discussão àquilo que é concretizável num espaço razoável, e esse devia ser o critério. Quanto devemos alargar até se começar a extravasar o que são os prazos razoáveis. Mas pronto, isso tem a ver com políticas, políticas criminais, com diretivas, questões que ultrapassam o estrito direito, nomeadamente a nível do Ministério Público, mas não só. E pronto. É uma discussão que acontece, mas não se conclui coisa alguma há muitos anos. Não há conclusões, continuar a não ver conclusões. Pois. Tenho também uma questão que também gostaria de saber a sua posição. Qual é que é o impacto que o Nelson considera que tenha nos processos esta exposição mediática, nomeadamente, ou seja, com os processos muito mediáticos, qual é que acha que é o impacto que depois esta exposição tem num processo justo e imparcial? Bom, há aquela velha questão, que penso que todos concordamos, desde logo se o tempo passar, a justiça perde-se. Não há justiça. Eu pessoalmente sou contra, falando de uma coisa que não é nacional, sou contra, isto é, não há casos nacionais de pessoas trazidas a julgamento passados 30 anos, embora seja tecnicamente possível, não é? Tem a ver com a notícia do crime. Mas é muito comum, e há muitos julgamentos não nacionais, de pessoas que vão a julgamento muitos anos depois. Eu acho que isso se perde completamente qualquer noção de justiça, julgamentos feitos muitos anos depois dos factos terem ocorrido sem haver qualquer atraso da justiça em si, apenas pelo conhecimento dos factos que ocorreram muitos anos depois. Mas, Luís, respondendo à sua questão, tal como não há nenhum juiz imune a preconceitos, às suas experiências, porque somos todos homens e mulheres e, portanto, trazemos para a nossa caneta ou para o teclado do computador as nossas vivências, boas ou más, positivas ou negativas, ricas ou pobres. O contexto, a discussão pública, também tem implicações no processo. E quem o diga que não tem, ou pode estar a enganar-se a ele mesmo. Desde logo, se a questão é muito pública, há uma maior necessidade de fundamentar uma decisão. Uma decisão que seria mais rápida num processo incógnito, os mesmos factos, num processo incógnito, terá sempre uma decisão mais rápida do que num processo mediático. Porque o mediatismo suscita isso. E suscita isso por parte, no respeito aos advogados. Cada requerimento é visto, em vez de ser visto 3 vezes, é visto 9, por equipas diferentes, muitas vezes de advogados. Os juízes sentem exatamente a mesma pressão e, portanto, cada decisão é vista e revista e, por vezes, conversada com colegas e reanalisada e adiada para se dormir mais uma noite sobre o assunto, o que não aconteceria no processo não mediático. E isto é apenas o produto da nossa própria condição humana. Quando sabemos que a exposição é muito grande,
temos cautelas que por vezes extravasam aquilo que é o estrito interesse do próprio processo. E não sei se será muito viável contarmos com comportamentos muito diferentes por parte dos intervenientes processuais nesse contexto. Portanto, devemos encarar isso com alguma naturalidade. Mas lá está, o que devemos é discutir o que é que queremos, o que é prioritário num processo criminal. Queremos uma acusação em 24 a 48 horas como vemos no cinema? Bom, isso é possível. Isso é real. Não é só no cinema. Quem conhece o sistema jurídico americano, o sistema penal americano, de facto há uma acusação em 48 horas. As acusações deles não são as nossas acusações. Qual é que está correta? Porque não discutir isso. Porquê que somos tão exigentes com uma acusação? É porque temos uma história diferente dos Estados Unidos. Temos receios e temos fantasmas e temos medos e temos todo um comboio de mecanismos e de complicações que não existe nos Estados Unidos. Mas se queremos acusações como nos Estados Unidos, é possível tê-las. Temos que virar tudo ao contrário. E se calhar não vamos querer fazê-lo. Eu pessoalmente não quereria fazê-lo. Mas é possível encontrar meios termos. Nem 2 meses, nem 2 dias, nem 2 anos. Não é uma coisa intermédia. Que tal 2 meses? Não é? Mas também para isso temos que mudar mecanismos mentais que são transversais às múltiplas profissões e não é fácil fazê-lo. Seguramente é mais difícil com a minha idade do que com a vossa. Portanto, eu penso que é responsabilidade, obviamente, das pessoas que estão a iniciar carreiras, trazer energia e vontade para discutir e, se possível, para mudar. Porque com o avançar dos anos vamos tornando mais resilientes a muitas coisas e resistentes à mudança. E, portanto, cabe, obviamente, aos jovens profissionais, sejam advogados, sejam juristas, consultoras, sejam profissionais na judicatura, incentivarem o repensar. E aquilo que são que deve ser as principais motivações que tiveram em tempos, com 16 ou 17 anos, quando decidiram ir para direito. Isso se esquece, isso é perdido, infelizmente. Eu acho que depois também é um bocadinho frustrado, desculpa, é um bocadinho frustrado também, porque acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos também foi no meu caso, escolhi o curso de Direito, efetivamente porque tinha aquela ideia de que o curso ia me dar as ferramentas necessárias para fazer a mudança. E, efetivamente, dá as ferramentas. Depois o mundo é que não é assim tão utópico como os jovens pensam. O mundo sempre foi, mas o jovem é que não o via. E Claro. depois, quando nos deparamos com a realidade, das duas uma, ou nos sentimos esmagados por ela e simplesmente somos levados numa corrente que não sabíamos que existia, ou temos energia para resistir e para tentar inovar. A esmagadora maioria das pessoas não tem essa energia, essa motivação. Porque não querem sacrificar toda uma vida em prol de um princípio ou de um valor. Portanto, não vivemos nesse mundo. Já tivemos mais próximos desses ideais do que temos hoje, atualmente. É pelo menos a percepção que eu tenho. Somos muito mais pragmáticos hoje em dia, mesmo numa fase ainda muito jovem, de jovens adultos, do que éramos. Somos menos idealistas e, portanto, isso dificulta a assunção de grandes batalhas que podem, só nos filmes é que acabam sempre bem. Porque no mundo real, muitas vezes essas batalhas, essas vidas dedicadas a causas, têm desfechos menos cor-de-rosa, têm outros tons, outras cores, levam outros pincéis, não é? Portanto, não é fácil. Não é fácil inverter tendências, culturas, práticas enraizadas e, sobretudo, não se espera isso de pessoas da minha idade. Não se espera isso de pessoas da minha idade. Isto é particularmente mais visto, digamos assim, ou mais patente nos revolucionários, que sempre que mudaram algum paradigma, muitas vezes viram a sua vida suprimida. E quanto ainda a esta matéria da mudança desta ideia social e da noção dos princípios, considera que um dos motivos está ligado ao facto das pessoas que opinam sobre essas matérias não terem vivenciado um processo, ou seja, não foram sujeitos processuais num processo, não foram um arguido ou testemunha no processo, não viram quais são
o conjunto de emoções, o confluir de emoções que vivencia, que a pessoa que está sujeita a um processo vivencia. E também até recordo-me do que um anterior convidado nosso, Rui Patrício, afirmou, que quando teve, por exemplo, magistrados como arguidos no processo, eles ficaram surpreendidos porque viram o processo não de fora, digamos, para dentro, mas de dentro para fora. Ou melhor dizendo, nas vestes de um outro sujeito processual que não o do juiz. E conseguiram entender, digamos, as debilidades do sistema já vistos segundo uma outra perspectiva. Considera que ter esta experiência e esta vivência, esse conhecimento prático do processo, estar sujeito a um processo, poderá aumentar, digamos assim, ou tornar mais patente essa sensibilidade quanto ao funcionamento do próprio processo? Não, sem dúvida, claro que sim. Mas lá bem, a experiência muda-nos, por vezes, de formas até radicais. Eu vi pela primeira vez uns autos 2 anos depois de terminar o meu curso de Direito. O que é escandaloso. Mas é para a realidade e não aconteceu só comigo, aconteceu com quase todas as pessoas do meu curso. Isto é, quem não tinha familiares na área, no escritório de advogados, quem não tivesse familiares, quase nunca via uns autos, senão depois do fim do curso. Ou quando ia iniciar um estágio. A minha primeira ida a um tribunal, no contexto pós-licenciatura, foi no estágio da Ordem, em que fomos visitar a antiga Boa Hora. E vi uma secção. E vi funcionários judiciais. E senti o cheiro de papel velho e o pó e pessoas a passarem vestidas de negro. Então, acho que não é fácil introduzir no contexto académico contacto com a realidade judiciária. Eu sei que não é fácil. Eu compreendo porque é que isso não é feito, mas acho que devemos lutar por isso. Lá por não ser fácil. O não ser fácil é uma péssima justificação para que as coisas não aconteçam. Acho que deve começar na academia o contacto de alguma forma com as vicissitudes processuais num contexto real. As consequências. Isto acontece e que há pessoas por trás e devia haver mais disciplinas não jurídicas que de alguma forma promovessem isso. A parte humana, a tragédia, as cores da vida no contexto judiciário. Mas lá está, é difícil fazê-lo. É por isso que algumas profissões exigem experiência prévia para que se possa exercê-los, como é o caso da judicatura, que requer ali um período pós-licenciatura, penso que ainda é 2 anos, até ser possível a candidatura ao SES. E não foi sempre assim. É claro que esses 2 anos entre licenciatura e candidatura ao SES, se a pessoa estiver a jogar jogos de vídeo e a ver Netflix, não tem qualquer... Se esse período não for vivenciado nos tribunais, a experiência adquirida durante esses 2 anos pode não ter qualquer impacto naquilo que vai ser o profissional. Portanto, não há respostas nem fáceis, nem muito lineares relativamente àquilo que podemos fazer para introduzir alguma experiência prévia nos profissionais, nos jovens profissionais. A experiência de vida não é possível e cada vez temos-la menos. Eu acho que um jovem hoje com 25 anos, um jovem adulto com 25 anos, tem menos experiência de vida do que antigamente. Anda-se menos na rua, lida-se menos com o conflito real e efetivo fora do mundo digital do que há 15 anos ou 20. É a minha percepção. Pode ser a percepção de alguém que já tem mais de 50 anos. Admito que sim, e que seja uma visão informada por isso mesmo. Não corresponde à realidade. Mas eu acho que hoje se tem menos experiência de vida com a mesma idade daquela que se tinha com essa mesma idade há umas décadas atrás. E, portanto, temos que ser idealistas. O mundo é o que é, as práticas e os estilos de vida são aqueles que são, e, portanto, acho que o problema hoje em dia até é mais agudo do que era há algum tempo. Mas não é possível fazer os profissionais só iniciarem as suas vidas, as suas carreiras com 30 anos.
como é óbvio. Não é possível, não se pode vender injeções de experiência e de vivência e dizer a toda a gente que vão viajar e vão conhecer e vão bater em paredes e perceberem os traumas da vida e depois venham ser advogados ou juízes. Não é possível fazer isso. E, portanto, como não há essa fórmula mágica, não há essas injeções, não há esses compromissos de vivências e de experiências, temos que confiar de uma forma ou de outra eles consigam fazê-lo já no exercício das profissões. Claro. Nelson, relativamente a esse requisito extra dos 2 anos, eu acho que já foi eliminado, por acaso. Já foi. Já foi eliminado, sim. Por isso a pessoa pode só acabar. Muitas pessoas. Não, mas acho que tens de fazer mestrado. Tem que fazer mestrado, é necessário. Sim. Ou 5 anos os 2 anos práticos, digamos, foram substituídos pelos 2 anos do mestrado. Que não é para se garantir. É mais academia. Pois. Não é? Nelson, então eu vou passar para uma outra questão, que é a questão de jornalistas poderem se constituir como assistentes em âmbito de processos, normalmente em segredo de justiça, e depois como é possível, em certos casos, como nomeadamente os casos de corrupção, qualquer pessoa se constituir como assistente. Houve uma prática, pelo menos em 2014 e antes, de os jornalistas fazerem, constituírem-se e depois participarem. Mas participarem, ou seja, estarem presentes, mas não participarem processualmente. Sim, uma forma de contornar as obrigações e os limites. Exatamente. Do segredo de justiça. Recentemente vimos uma posição, uma recente posição da Relação de Lisboa, que considerou que esses abusos não poderia haver se fosse em termos de abuso, se fosse mesmo um abuso, quase um abuso de direito, digamos assim, ainda que não haja isso no processo penal. Fez várias menções ao abuso de direito, a essa figura. Qual é que é a sua posição? Considera que já teve uma situação dessas? Não, nunca tive nenhuma situação. Já tive vários processos mediáticos em que os jornalistas, de forma muito frontal, vêm requerer a consulta, e ela é permitida ou não de acordo com o estado em que o processo estando ou não em segredo de justiça, portanto, com as vicissitudes processuais. Nunca passei por essa situação. Não tenho nenhuma ideia fechada sobre isso. A questão é complexa. Lá está. Acho que o nosso direito tem genericamente dificuldades, historicamente até, não é uma questão recente, tem historicamente dificuldades em lidar com aquilo que somos, culturalmente. E, portanto, eu diria que em muitos ordenamentos a solução do abuso de direito é muito mais robusta, recorre-se muito facilmente, não é muito facilmente, recorre-se muito mais regularmente à figura do abuso de direito para evitar aquilo que se tem como abuso. E nós porque temos dificuldades, desde logo culturalmente, em assumir se é ou não um abuso, também temos mais dificuldade em dar um salto para o abuso de direito. Eu entendo que o princípio do abuso de direito é suscetível de aplicação no processo penal. Não estou rigorosamente certo relativamente a quase nada no respeito, desde logo, ao segredo de justiça. O segredo de justiça é uma opção também, é suposto ser uma garantia do arguido. A minha experiência é que raramente é. Na prática. E o que me importa é a prática. Portanto, tal como hoje em dia continua a ser estigmatizante a constituição de alguém como arguido, quando é suposto ser uma concessão de direitos, sobretudo, mas continua a ser estigmatizante e não devia ser. E não se consegue, há décadas que se tenta contornar isso. E por vezes eu ouço essa explicação na televisão. Vem normalmente um advogado suscitar que o seu constituinte foi constituído arguido, mas que isso é apenas uma coisa que ninguém quer saber. Se é arguido, está a meio caminho de uma condenação. E, portanto, continua a haver esta percepção e este estigma. Da mesma forma, em relação a outras matérias muito complexas, com muitas implicações, como o segredo de justiça, continua a não haver nenhum consenso. E é lamentável. É lamentável porque isto tem um grande impacto na forma como o direito é visto, como os tribunais são vistos, como a justiça é vista pela generalidade das pessoas. Ou se acaba por simplesmente o segredo de justiça, ele não existe em tantos processos, em tantos ordenamentos jurídicos.
Mas como é que... Não, mas como é que, ou seja, como é que em certos casos onde existe segredo de justiça, depois a mídia tem acesso? Ou seja, essa acho que é uma questão que toda a gente se pergunta, não é? De onde é que vem a informação? Quem é que passa a informação? Como é que há esta fuga que depois compromete mesmo a posição e a defesa do próprio arguido e do próprio processo? Desde logo, em processo onde haja muitas partes, a informação está muito disseminada, necessariamente. É claro que depois depende muito da fase concreta em que esteja, do tipo de diligências que foram realizadas. Há diligências que são necessariamente públicas e que envolvem vários OPCs, envolvem vários magistrados, muitos advogados, com muitas vezes os constituídos presentes ou conhecedores, envolve muitos funcionários judiciários, é uma grande multidão de pessoas. Em grandes processos, a multidão de pessoas é muito considerável. E, portanto, é muito difícil assegurar, quando basta haver um interesse de uma delas para que se publicite, por vezes até sem grande ponderação, porque às vezes não é interesse efetivo, mas ainda assim há o ímpeto e há a procura das notícias pelos mídias, que é perfeitamente legítimo e compreensível, e basta haver o ímpeto de uma delas de ceder informação e a informação passa. Como nós sabemos, nos ordenamentos anglo-saxões, o que se faz é não há segredo de justiça. Por regra, essa figura não é usada. Há uma investigação policial e a polícia só tem a obrigação de, enquanto está a fazer a investigação, manter os lábios fechados, porque senão a investigação cai. Mas a investigação é feita em dias, por regra, e a seguir não chega a haver segredo de justiça porque há o interesse da própria polícia em manter segredos. E depois, finalmente, há uma acusação deduzida. Lá está, de uma forma muito diferente daquilo que nós temos como acusação. E a partir do momento em que há uma acusação deduzida, ela até é lida perante as câmaras de televisão. Está feito. Isto cria horrores na maior parte dos professores de Direito do nosso país. Esta ideia de se fazer uma investigação criminal assim. E eu percebo. Eu também não sou provavelmente apologista deste imediatismo quando é preferida uma acusação que foi assente numa investigação feita em 48 horas. Mas lá está, culturas completamente diferentes e, contudo, continuamos popularmente, não necessariamente os juristas, mas popularmente, a sentirmos cativados perante este tipo de celeridade. Não é? Portanto, sim, a minha resposta honesta é que não tenho uma convicção formada sobre o segredo de justiça tal como ele existe. Tenho muitas dúvidas. Não sou um defensor daquilo que temos e não tenho uma construção digna de ser partilhada porque não estou certo de qual o caminho no contexto que temos, não no contexto americano ou anglo-saxão ou escandinavo. Temos que, obviamente, entender aquilo que nós somos. Portanto, não tenho uma construção lógica e isso, obviamente, tem implicações relativamente à pergunta que me foi feita sobre a questão de as muitas formas de constituir a Constituição existente é uma das formas de contornar o segredo de justiça. Há outras, como é óbvio. Por isso é que as violações ocorrem. Não é? As violações ao princípio do segredo de justiça. E, portanto, não lamento não poder dar uma resposta mais entusiasmante sobre o tema, mas é porque não a tenho. Muito bem. Agora, constatamos que, passando para uma questão mais probatória, constatamos que é consultora em cibersegurança e também enquanto juiz foi, sim, até 2023, precisamente. E enquanto juiz das garantias, gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre a virada jurisprudencial relativamente à distinção entre correio eletrónico aberto e fechado. Desculpe, e mais umas, já agora também a questão de que para se aceder ao correio eletrónico será, ou seja, é necessário um mandato do juiz de instrução criminal e não do Ministério Público, não é? Porque depois... Eu penso, o nosso direito processual nesse contexto é muito poético. Exige-se que o juiz de instrução criminal aceda e valide as interseções. Mas as interseções num processo, frequentemente, são milhares de horas. Não é possível um juiz avaliar todas as interseções.
Não é possível um juiz proceder à leitura do correio eletrónico de forma séria, intelectualmente honesta, para proceder à sua validação conscienciosa, se tiver essa validação, com uma necessidade de ver tudo o que lá se encontra. Portanto, eu penso que há um excesso garantístico. Aí não tenho dúvidas. Existe um excesso garantístico relativamente a algumas matérias que extravasam as capacidades físicas, humanas, de um juiz de instrução criminal. Acho que a garantia devia-se limitar à forma como são executados, como é executada a apreensão, nomeadamente equipamentos, a validação da forma como é feita a apreensão. E a partir do momento que a apreensão é feita, nomeadamente no equipamento informático, deveria caber nem sequer ao procurador, mas sobretudo numa primeira filtragem ao OPC, através de meios técnicos que há hoje, muitos robustos, alguns até já com recurso agora à famosa inteligência artificial, para a detecção de informações relevantes, dados relevantes à investigação. E tudo o resto deve ser simplesmente apagado. Mas o crivo tem que ser feito por técnicos, muitas vezes informáticos, e por programas e capacidades compatíveis com aquilo que é hoje em dia a realidade. É muito fácil hoje em dia aprender-se um computador com 2 ou 3 gigas de informação. É muito fácil e é muito comum aprender-se caixas de correio eletrónico com 50 mil mensagens, 80 mil mensagens. Muitas delas são absolutamente inúteis para os autos. Eu diria que uma parte delas são inúteis para o que quer que seja, mas é o que todos temos nas nossas caixas de correio, porque somos bombardeados com o que nos interessa e com o que não nos interessa. E, portanto, tem que ser através de meios técnicos hoje em dia a filtragem. O juiz deve garantir que essa filtragem é feita. Ora, efetiva filtragem humana, análise humana, de uma caixa de correio, de um computador, de vários gigas de informação, é absolutamente impensável. E, portanto, eu acho que há uma desconformidade grande entre aquilo que nós temos, do ponto de vista jurídico, e aquilo que é a realidade, o mundo, tal como ele existe hoje. Que, aliás, foi a razão que me fez começar a estudar o contexto digital e as implicações digitais no processo penal, e que me fez depois aceitar um convite que me foi feito quando estava a fazer o meu mestrado para ir ao centro, perceber e trabalhar um bocadinho com os profissionais, não do direito, embora também haja lá juristas, mas com engenheiros, com sociólogos, com psicólogos, que analisam, que aferem aquilo que é o comportamento humano no mundo digital. Nelson, só por si permitia-nos estarmos aqui o resto da manhã, só falar do contexto digital, é muito complexo e andamos todos relativamente aliados desse mundo. Nesta senda, que é exatamente isso que eu queria perguntar, sobre a questão de haver uma necessidade de transformação digital no âmbito dos tribunais e na maneira que depois os tribunais conseguem trabalhar e auxiliarem-se na realidade, não é? Porque há muito trabalho que é completamente desnecessário que um ser humano atualmente esteja a fazer, e principalmente um juiz, que são coisas meramente, não são bem administrativas, mas meramente não têm significância processual, materiais. Mas exatamente, materiais, correto. Materiais. Exatamente. E que se poderiam perfeitamente auxiliar de inteligência artificial ou mesmo com uma transformação digital, porque referiu há bocadinho que quando foi fazer uma viagem, a primeira vez que foi ao tribunal, era o Tribunal da Boa Hora, viu caixas e pó e pessoas a passar de preto, ou seja, isso não mudou. Os tribunais continuam com condições extremamente arcaicas e retrógradas. Por isso, como é que vê o futuro da justiça e dos tribunais com esta influência digital? Não tenho o facto de ter estudado as capacidades e tecnologias durante alguns anos só me fez suscitar mais dúvidas e não mais certezas. Não é óbvio qual é o caminho. Isso está a ser amplamente estudado a muitos níveis. Felizmente está. Não sei se tanto no contexto nacional, embora já haja trabalhos interessantes sobre a matéria, mas mesmo no contexto europeu, tem sido muito discutido os instrumentos e as possibilidades. Aliás, no universo digital, fundamentalmente nós,
Portugal, o nosso país, segue a mão europeia, para o bem e para o mal. Há experiências muito interessantes feitas na Itália relativamente a decisões com natureza contra-ordem nacional, coisas relativamente simples em que a inteligência artificial faz a maior parte do trabalho material e existe um juiz apenas para validar. Os resultados não são muito promissores, porque sempre que há um mecanismo de automaticidade e se deixa a validação apenas a um ser humano, está-se a concluir que o ser humano, passado algum tempo, começa a validar também automaticamente. A validação passa a ser apenas formal e não efetiva e material. Portanto, é um problema. Por outro lado, é manifesto que não faz sentido, num contexto em que tantos automatismos são possíveis de forma relativamente segura, eles não existirem para aquilo que não é o cerne da função judicial. E, portanto, eu acho que não vai haver nenhum desenvolvimento nos próximos poucos anos por medo. Uma resposta curta é por medo, receio das implicações que isso possa ter. Acho que vai haver muita cautela na utilização forte de mecanismos de inteligência artificial e depois também nos permitir discutir o que é inteligência artificial, porque hoje em dia chama-se disto tudo a inteligência artificial e na realidade muitas vezes falamos de algoritmos que já existiam há 10 anos. Não é nenhuma inteligência artificial, é um algoritmo que aparenta algum tipo de inteligência e de facto não a tem. Não me parece que vá haver grandes desenvolvimentos. Há o processo de digitalização que permitirá reduzir os tais caixotes e tal pó. Mas a mera digitalização não remove as dificuldades do excesso de informação e excesso de dados. Não me importa para mim é igual ter 1000 folhas em papel ou 1000 folhas digitalizadas no ecrã. Provavelmente em papel até é mais rápido de ver do que... Se não houver, depois, instrumentos e mecanismos para processar e tratar a informação digitalizada, foi um esforço inglório. Portanto, tem que haver mecanismos. Tem que haver alguns mecanismos para além da mera busca por palavras. Que nem isso, ainda hoje, é possível. Portanto, vamos devagarinho, vamos com muitos medos e receios, como eu disse, mas seguramente que teremos que introduzir uma forma mais arrojada capacidades no contexto do mundo tecnológico para lidar com, nomeadamente, aquilo que é um problema criado pelo próprio mundo tecnológico, que é o excesso de dados e informação. Eu mencionei há pouco, a propósito dos e-mails. Há excesso de dados e informação em qualquer computador, ainda que seja o nosso telemóvel. Todos temos lixo a mais e é muito fácil perdermos no meio do lixo digital. Portanto, é incontornável que se tenha que dar passos robustos e sólidos nesse domínio. Tenho mais uma questão, Nelson. No que toca ao artigo 372, o crime de recebimento ou oferta indevida de vantagem. No seu número 3, há ali uma subjetividade imensa, que é a questão da adequação social. Como é que, enquanto juiz de instrução criminal, como é que consegue determinar se trata, se aquela conduta entra dentro de uma situação onde haja uma adequação social ou não? Cláusula. Exatamente, a cláusula, porque a cláusula em si, ou seja, determina que só que tem que se afigurar através de, ou seja, tem que se observar e tem que se analisar caso a caso, não é? Mas muitas vezes, então, em questões monetárias é muito complicado, até porque não está definido um limite máximo do que é considerado, o que é que enquadra a cláusula de adequação social, e por isso queria perceber a sua... Eu acho que não é assim tão difícil e nós às vezes complicamos o que não é assim tão difícil. Isto é, se oferece um exemplo real. Tive um colega que no início da carreira, portanto, há 20 e qualquer coisa anos, exerceu funções no interior. E era regular irem ao tribunal oferecer perus e frangos ao juiz. Uma realidade já distante, não é? Passados apenas 20 e tal anos. Mas no interior do país ainda acontecia oferecerem caça ao juiz. Tendo em conta o contexto
e uma prática que vinha de há muitos anos e que era feito por todo o tipo de pessoas. E claro que o juiz não dava aquilo a instituições. Parece-me relativamente pacífico e não me recordo alguma vez aquilo ter sido tido como uma conduta criminalmente punível ou até moralmente suscetível de ser considerada moralmente injustificada. Um político que recebe prendas de um par de outro país. Isso é uma prática comum. Um profissional, um advogado ou um jurista, de uma forma geral, ter valores em numerário não compreensíveis no mundo em que funciona. Eu não conheço pessoas que normalmente lidem com muitos milhares de euros em numerário. Não é habitual. E mais, existem mecanismos legais que desincentivam o uso de numerário para grandes transações. Portanto, são conhecidos, não é? Portanto, a menos que se trabalhe em certas profissões em que a utilização do numerário é muito importante, o exemplo de escola, compra e venda de carros, de viaturas de automóveis, que é muitas vezes feita em numerário, porque é feita no momento e só se confia no numerário. Bem ou mal, mas só se confia no numerário. É compreensível que quem adquire e vende automóveis ande com milhares de euros no bolso. Quem não o faz, quem não tem uma profissão em que seja necessário gerir muito dinheiro, normalmente não mantém grandes reservas de capital. Admito que isso, em certos contextos, possa ser, mas não é possível ter uma discussão muito abstrata sem voltar ao princípio que é, no fundo, o fim. Tem que ser visto casuisticamente e não é assim tão difícil fazer um enquadramento. O juiz ou o advogado é que pode não conhecer o contexto. Isto é, pode ler num parágrafo o contexto, mas não ter vivência, não ter experiência do que é o contexto. Mas nesse caso, como foi ensinado a mim há muitos anos, o que não sabemos, informamos. Eu não conheço certos meios, por exemplo, eu não conheço aquilo que é a prática numa grande sociedade de advogados, porque nunca trabalhei numa grande sociedade de advogados. Portanto, não faço ideia do que é a vida numa grande sociedade de advogados, e não há assim tantas. E quando digo uma grande sociedade de advogados, é a partir de algumas dezenas de juristas. Se isso requer acumulação de numerário, porque há pessoas que pagam numerário, e estamos a falar de muitas dezenas, pelo menos muitas dezenas de advogados, um juiz provavelmente não tem a mais pequena noção de como funciona uma sociedade de advogados de grande dimensão. Bom, mas pode averiguar, pode perguntar. É habitual, não é? Vamos falar de contas sociedades, o que é que se passa? Isso requer algum tempo, requer alguma paciência. E, portanto... Mas aqui a questão não era mais a monetária, é mais a questão, por exemplo, que é o que se vê muito mais, é dos almoços, jantares, dir-se jantar e depois termos valores, que é o que se discute muito, os valores, ou seja, até quando é que integra a cláusula de adequação social, se é como... É tudo casuístico, não é? Tem que ser casuístico. Eu gostava muito de poder ir almoçar com regularidade e pedir vinhos de 300 euros. Mas não tenho orçamento, não tenho possibilidade de beber vinhos de ordem de centenas de euros, muito menos de milhares de euros. É? Muito menos de milhares de euros. E é muito fácil, como sabem, consumir boas garrafas de vinho na ordem para começar, nos poucos milhares de euros. Portanto, se fosse almoçar com alguém que me viesse suscitar alguma questão profissional e me quisesse pagar um almoço inusitado com um bom vinho francês de 3.800 euros, eu pressentiria que qualquer coisa de estranho ocorreria. E, portanto, isso seria muito, muito estranho. E quem não veja nenhuma estranheza num almoço desses é porque não está a querer ver. Não, claro, Portanto, o que nós temos é que querer ver. E, certo, vendem-se vinhos de 3.800 euros e muito mais que isso, porque eles são comprados e são consumidos do ponto de vista legítimo, de forma completamente legítima e legal. Não é o mundo que frequentamos, não será. Não é o meu, certo. Mas se tivermos que perceber como é que se vive num iate de 78 milhões, se tivermos que perceber, provavelmente temos que de alguma forma conhecer, visitar, falar com pessoas
O que é que se faz num IAD de 78 milhões? Quantas pessoas é que lá trabalham? Quais são os negócios que sustentam, custos de manutenção do navio, porque já é um navio, de 70 mil euros diários. Sim. Nesse caso, uma garrafa de vinho. Pois claro, nesse caso, uma garrafa de vinho de 3 mil euros pouco releva, não é? Ou seja, não tem impacto nenhum. Não tem impacto nenhum. Pois claro. E o facto de alguém lá estar e ter bebido esse vinho não tem, porque provavelmente não há garrafas muito mais baratas. Pois claro. Não é o nosso mundo, não devemos assentar convicções com base naquilo que vamos vendo nos filmes e nas televisões, e devemos tentar conhecer a realidade. E isso às vezes requer mesmo esse esforço. Nós humanos não estamos muito vocacionados para assimilar realidades que nos extravasam largamente. E, portanto, a norma não podia deixar de ser abstrata como é. E eu acho que basta que algum bom senso e capacidade investigatória mais alargada para se conseguir firmar uma decisão. E, portanto, lamento também que uma vez mais não dar uma resposta mais linear, mas eu não colocaria uma norma muito diferente do que aquela que temos. Eu, como legislador, provavelmente não pensaria sequer em alterar. Nós temos muito ordenamento onde essa norma nem existe. Porquê? Porque decorre dos princípios gerais do direito. A contextualização não deve ser necessária. Não deve ser preciso haver uma norma para que um jurista tenha que fazer a contextualização. Portanto, ela nem precisava de existir. É difícil a contextualização. É extremamente difícil às vezes. Extremamente. Mas importa e é determinante para uma decisão justa e correta e legal de direito. Muito bem. Luís, tens mais uma questão? Não. Da minha parte, gostaria de saber como é que foi a sua primeira experiência de julgamento. Como é que correu, as emoções e especifiquemos julgamento penal, assim, talvez. Sim, penal. Porque deve ter tido primeiro outros tipos de julgamentos, mas o seu primeiro julgamento penal. Um juiz estagiário, antes de fazer os primeiros julgamentos, normalmente acompanha o juiz formador e está ao lado dele durante muitos julgamentos antes de fazer o seu primeiro julgamento. Isso é um conforto, porque já sentimos o cheiro de sal, o sentir, o contacto com os mandatários, com os arguidos, com os assistentes. Portanto, não vivencia-se isso meramente a acompanhar o juiz formador, o que é, obviamente, como eu disse, um conforto. E depois os primeiros julgamentos normalmente são coisas muito básicas, uma condução sem carta, mas mesmo isso, obviamente, a primeira vez em que se entra sozinho becado numa sala, obviamente, cria desconfortos que variam de pessoa para pessoa, mas não é aquele nó no estômago, que é talvez o mais conhecido, mas e muito comum. Mas isso acontece em outras profissões. Eu lembro-me quando trabalhei numa grande empresa em que tive pela primeira vez, era instrutor de processos disciplinares, e tive pela primeira vez dizer a uma pessoa que estava despedida. Eu tinha 23 anos, estava a despedir uma pessoa de 40 anos com família, tinha praticado uma série de factos, o processo estava devidamente instruído, tinha sido instruído, e tive que dizer que estava despedido. Eu não dormi essa noite, e foi num contexto completamente diferente. Acho que lidei mais facilmente com o meu primeiro julgamento criminal do que com o despedimento dessa pessoa de quem eu nunca mais me esqueci. Portanto, obviamente que a maturidade importa, e a experiência, e sentirmos que estamos acompanhados, como na advocacia, temos o patrono, não é? Que é suposto, e por regra falo, acompanhar-nos e acalentar-nos e dar-nos indicações, e depois as coisas vão rolando de forma mais natural e descontraída. Sim, desculpa. Nelson, também há bocadinho tinha referido, tinha falado dos advogados oficiosos e que muitas vezes é isso, fazem o melhor possível. Eu recordo-me há 2 anos, acho que houve um candidato a bastonário da Ordem dos Advogados, o Paulo Valério, que tinha uma ideia de criar-se uma defensoria pública para garantir-se que as pessoas que estavam encarregues desse patrocínio oficioso, ou seja, aferia-se
ou seja, havia ali uma fiscalização por parte também, não é fiscalização, mas é uma garantia de que os advogados que estão a representar as pessoas que não têm capacidades financeiras tinham um certo grau académico e profissional como acontece na magistratura. Garantia-se que garantia-se que os advogados oficiosos, ou seja, defensores públicos, não viviam apenas, como acontece, infelizmente, não viviam apenas do patrocínio oficioso, jurídico oficioso, mas que efetivamente tinham uma carreira, uma progressão e poderiam crescer naquele meio. Acha que é necessário da sua experiência com os advogados oficiosos? Ou... Eu não vejo como se ultrapassar uma triste constatação, que é quem tem mais dinheiro tem melhor defesa. Quem tem mais dinheiro tem melhor saúde. Quem tem mais dinheiro tem melhor educação. Pode não recorrer à melhor educação, nem à melhor saúde, nem à melhor justiça, mas tem. E é importante refletirmos sobre isso. Eu não sei como contrariar isso. Caminhamos até para um agravamento dessa realidade. Eu vejo regularmente mandatários e bons advogados a cumprir o seu dever, por vezes fazerem a defesa. A questão é, todo o mecanismo à volta dos defensores também não ajuda. Por vezes um defensor, por mais vontade e por melhor jurista que seja, não tem tempo, não tem disponibilidade, e não lhe é dado ou ele não pede, porque também não tem experiência, para se dedicar a um processo. E, portanto, esta é a realidade que temos. Diz que a justiça é cara. Bom, depende. O que é caro verdadeiramente não são as custas judiciais. É ser-se muito bem representado. Isso é muito caro. Mas, repito, quem tem muito dinheiro, mais provavelmente terá um bom profissional de uma cirurgia e anda em bons colégios, e é o mundo que temos. Não sei se a criar mais mecanismos e mais institutos não é apenas estarmos a insuflar um sistema só para camuflar aquilo que é uma realidade transversal, que é que o dinheiro define aquilo que conseguimos ou não ter, fazer e projetar. Claro, mas aqui a questão, que, pelo menos da maneira que eu vejo, é que ao criar-se este instituto, onde efetivamente, como os magistrados, não é? Ou seja, têm condições mais dignas de vivência, não é? Progressão de carreira, têm um suporte, tanto financeiro como mesmo arquitetónico, não é? Um espaço, etc. Conseguiria-se retirar pessoas, digamos, ou seja, conseguiria-se uma parte dos melhores profissionais ou das pessoas que iriam poder dedicar, nem é questão de ser melhor ou não, mas poderem dedicar efetivamente. Mas, Luís, quem iria para aí nunca seriam os melhores profissionais. O melhor advogado nunca obteria, o melhor jurista, o melhor recém-licenciado não teria como aspiração. Na realidade não estaríamos, no final não iremos dar exatamente ao mesmo ponto, ao mesmo sítio, apenas com mais mecanismos e plataformas. E essa é a questão. Sim. Portanto, tal como na realidade ninguém vai para a judicatura para ganhar muito dinheiro. É óbvio, claro. Tem que sentir uma vocação. Mas no contexto da advocacia, não vislumbro, exceto casos pontuais, de pessoas que fossem entregar a sua vida profissional a uma instituição dessa natureza. Não vejo. Sim, percebo perfeitamente, sim. São mercados extremamente competitivos e o mercado particular, privado das sociedades de advogados ganham e vão sempre ganhar, não é? Em termos pelo menos de remuneração, depois da parte interna de concretização é diferente, mas em termos monetários é... Nelson. Substancialmente diverso. Exatamente. Substancialmente diverso. Nelson, lamentavelmente, mas assim, é um reflexo do mundo em que vivemos, não é? Mundo onde o dinheiro propicia de forma legítima, não me entendam mal, mas por vezes excessiva, o acesso às mais variados meios e instrumentos, e portanto... Claro. Nelson,
muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Vamos já para Eu gostava de ter muito mais tempo para estar convosco. Nomeadamente, houve coisas que foram só tocadas pela rama e teremos, obviamente, todas as oportunidades. Porque é um mundo tão vasto, não falamos quase nada sobre o digital. Havia tanta coisa para falar sobre cooperação judiciária que não se faz internacional e não se fala, legislação europeia que não se conhece. Portanto, há tanta coisa interessante, mas... É verdade, mas não deu para tudo. No entanto, queria agradecer pela sua presença, foi excelente, foi um gosto tê-lo aqui. Também queremos deixar agradecer aos nossos ouvintes por terem ouvido este episódio. Podem nos seguir nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, e até breve.